Bom, falamos sobre educação e agora a gente vai falar sobre o jogo. Eu vou trazer dois autores que falam sobre o jogo, mas antes de mais nada, eu queria que vocês fizessem um exercício agora, aí, junto comigo. Eu vou estar aqui e vocês aí. Eu queria que vocês pensassem que palavras vocês associam a jogo. Quando eu falo jogo, que palavras vêm à sua cabeça? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí? Que palavras vieram? Eu vou agora falar um pouquinho para vocês a respeito de alguns clichês que estão ligados ao jogo. Quando a gente fala essa palavra, muita coisa vem à nossa cabeça. E uma garantia que eu tenho é que coisas diferentes vão vir à cabeça de vocês, de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Mas também acho que algumas coisas parecidas vão surgir. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre esses clichês é que quando a gente pensa em jogo, é muito comum que a gente pense em jogos de azar. Então, o jogo como um vício, como uma atividade negativa, uma atividade que desvia a atenção de coisas mais importantes da vida, uma atividade que faz com que se perca dinheiro, uma atividade degradante, alguma coisa nesse sentido. E eu não estou negando a existência dessas práticas, mas essa é uma associação muito comum que se faz com essa palavra. Então, em alguns momentos, quando a gente associa jogo e educação, tem alguns setores que ficam um pouco preocupados, imaginando que esse viés vai ser abordado. E, obviamente, que não é isso que a gente quer trazer para cá. Um outro clichê, quando a gente fala de jogo, e tem a ver isso bastante aqui no Brasil com o modo como os jogos foram produzidos e popularizados pelas empresas de jogo, de brinquedos, é a ideia de que jogo é sempre um jogo de percurso. Então, quando a gente pensa assim, vamos fazer um jogo, imediatamente a primeira coisa que surge, ou não sei se para todo mundo, mas para muita gente, é a ideia de um jogo de percurso. Então, a gente vai lembrar daqueles jogos que a gente jogava quando era criança, né? Muitos deles eram jogos de percurso. E é interessante também pensar que esses jogos muito populares, até a década de 90, mais ou menos, né? Que a maior parte das famílias tinha e ainda tem, são jogos que são vistos como referência de jogo para a maior parte de nós. Tem um outro universo muito grande de jogos que estão sendo produzidos, pensados, que usam outras lógicas também. Então, até a minha fala um pouco hoje aqui de trazer algum desses autores é pensar nas possibilidades imensas que essa palavra abarca, né? Um outro clichê ainda também que é muito usado, muito visto quando a gente fala de jogo, é o jogo como algo infantil ou infantilizado. Então, vou dar o meu exemplo aqui de atuação profissional. Quando eu digo que eu trabalho nessa intersecção entre jogo, educação e arte, imediatamente, muitas vezes, tem muita gente que me diz: ah, você trabalha com criança? E sim, eu também trabalho com crianças, mas, curiosamente, quando a gente fala de jogo, geralmente não. Então, e quando eu digo de criança, estou falando da educação infantil, né? Tem uma coisa de que jogo é uma coisa mais infantilizada, jogo é para criança, adulto não joga. E infelizmente isso é uma coisa que acaba acontecendo mesmo. A gente perde um pouco essa relação com o lúdico, né? Outra palavra também bastante difícil, uma palavra que pode ser apropriada de muitas formas. Do mesmo jeito que a gente pensou ali no conceito do que a palavra experiência traz, essa palavra lúdico, ela pode vir de um lugar bastante banalizante, de um lugar raso, de um lugar só de distração, num sentido de empobrecer as experiências, ou pode vir no sentido do que é criativo, do que é potência, do que é um mergulho, enfim. Então eu vou trazer alguns autores para propor a vocês que a gente possa refletir sobre esse sentido de lúdico que nos interessa aqui. Tem um outro clichê também que eu queria tratar, que aí é esse encontro, né? Quando a gente fala de jogo na escola,
é muito comum encontrar dois tipos de procedimento. Um é o famoso quiz. O que o quiz vai refletir? Ele vai refletir um pouco desse mecanismo de avaliação escolar que por muito tempo também e em muitas instituições reflete até o mecanismo do próprio vestibular, né? Que é a ideia da pergunta com a resposta certa. Então, quem for mais rápido, quem souber o conteúdo, isso é muito usado como um jeito de inserir a ideia do jogo dentro da escola. E o que eu queria propor aqui como reflexão é que a gente pode pensar nesse lugar da educação ampliado, como a gente viu nos outros vídeos, ou seja, pensar a educação de um jeito que não é apenas encontra a resposta certa, porque talvez haja muitas respostas possíveis para o mesmo problema, a gente pode pensar também que esse tipo de jogo, ele limita um pouco a experiência da educação. Então, como uma reflexão também. Outra coisa que é bastante comum é essa dificuldade, e essa dificuldade é real, de conseguir conciliar o conteúdo que se deseja trabalhar, né, com a forma do jogo. Então, às vezes se isso é muito importante para você tratar sobre um determinado conteúdo, às vezes a gente acaba criando falsos jogos, né? Ou seja, tem alguma coisa ali que parece um jogo, mas na verdade é só uma transposição muito literal do modo como se dá a aula para o modo como se dá um jogo. Eu vou dar um exemplo muito tolo aqui, muito estereotipado, mas só para dar um pouquinho de uma ideia do que é isso. Então é assim, em vez de falar, gente, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, aí tem aquele professor que às vezes vai na frente da turma para fazer a revisão do conteúdo e diz: quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Bom, claro que as crianças não estão se sentindo desafiadas com essa proposta de jogo, né? Ela é uma tentativa de trazer alguma ludicidade para uma estratégia de educação, mas que na verdade ela reproduz a mesma coisa. Então, começo desse lugar para a gente partir então para o que é a ideia de jogo para dois autores que são fundamentais na perspectiva do jogo e da sociedade. Bom, o primeiro desses autores é o Johan Huizinga. Ele era um historiador holandês. Ele viveu de 1872 até 1945. Mas no ano de 1938 ele lança uma obra que até hoje é bastante importante, é uma referência quando a gente fala de jogo. E essa obra se chama Homo Ludens. Ele vai dizer que, antes de mais nada, o homem, o ser humano, ele vive num caldo que inevitavelmente dialoga com o lúdico. Ele vai dizer que esse espírito lúdico ele antecede a cultura, ou seja, ele antecede a construção humana. Ele vai dizer que até os animais têm comportamentos lúdicos, né? Ele vai dizer que não é uma exclusividade do ser humano lidar com o lúdico. Então, ele vai traçar um caminho e vai buscar investigar um pouco qual é esse lugar do jogo em várias áreas da sociedade, né? Eu recomendo também bastante quem puder ler esse livro, porque ele, apesar de ser um livro de 38, então, por exemplo, no campo das artes a gente encontra um outro cenário muito diverso do que aconteceu depois disso, né? E, portanto, algumas lógicas não funcionam mais, né, dentro dessa história que ele traz, mas ele vai traçando ao longo das páginas relações com várias das práticas que a gente tem na sociedade e dessa essência do espírito lúdico, né? Então, uma das coisas que ele diz é o seguinte: ele fala que a essência do espírito lúdico é ousar, correr riscos, suportar a incerteza e a tensão. Ele diz que a tensão aumenta a importância do jogo e que essa intensificação permite ao jogador esquecer que está apenas jogando.
Então, voltando para o John Dewey, como a gente conversou a partir da ideia da experiência, se a gente pensa nesse campo da educação como o campo da incerteza, como o campo do risco, a gente cola os dois pensamentos de um jeito muito interessante. Ele vai dizer que o lúdico, ele é feito dessa incerteza, desse risco e dessa tensão, né? Um pouquinho mais para frente a gente vai falar um pouquinho também disso. Então é importante a gente lembrar que quando a gente joga, se não tiver algum elemento que nos deixe um pouco essa ideia de tensão, provavelmente a gente está desinteressado no jogo. Então essa tensão pode vir de: será que eu vou conseguir ganhar tempo da próxima rodada? Será que eu vou tirar um número X no dado, aquela hora que você joga o dado e você não sabe quando você vai tirar? Ou então, se você tem que pensar numa estratégia, se você é capaz de enxergar ou de ler no adversário o que ele está pensando, enfim. Dependendo do tipo de jogo, a gente pode pensar em inúmeras possibilidades dessa tensão. Mas sem essa tensão, não há diversão, né? E aí, eu quero também voltar para uma outra coisa, super importante para a gente não deixar isso passar. Pensando em educação e pensando em jogo, lembrar que aprender é prazeroso. Né? Quando a gente fala de diversão, a gente não precisa entrar num campo da diversão tola, da diversão que não traz nada de aprendizado, que é só uma distração, que é uma letargia ou que é um apagamento do senso crítico. Né? A diversão, ao contrário, pode ser justamente esse lugar que Dewey fala de algo que movimenta e faz com que o aluno tenha um espaço para um pensamento crítico, vai fazer ele aprender mais. Então, isso é uma coisa importante também para a gente pensar. Bom, e aí tem um momento em que o Huizinga vai falar um pouco sobre a construção da escola, né? Como é que a escola se forma. Isso é um convite que eu acho bem importante para a gente sempre ter em mente. Como é que a escola se forma? Ou ainda, como é que a escola nos forma, né? Se tem uma coisa que a gente tem em comum com grande parte da sociedade onde a gente vive, é que ou a maioria de nós, claro que ainda poderia ser muito mais, mas passou por um processo chamado escola. Um processo longo e um processo que compartilha alguns códigos. Então, que códigos são esses e o quanto a gente deseja seguir compartilhando esse tipo de estratégia, esse tipo de procedimento. Vou dar um exemplo. É claro que é importante que todo mundo consiga ter espaço para falar numa sala de aula, mas se a sensação é que o professor fala e os alunos calam a boca, a gente está perpetuando um hábito. Se a sensação é de que não há espaço para pergunta, porque há uma sensação de medo do erro, se o erro não cabe dentro da sala de aula, a gente está criando um hábito. A gente está criando pessoas que vão também no futuro ter medo de errar, ter medo de falar, ter medo de se colocar. Isso não é uma coisa que é uma responsabilidade exclusiva daquele professor que está na frente da sala de aula, ele também foi ensinado de um certo modo. Então é importante que a gente sempre se pergunte que sociedade a gente quer criar, que tipo de pessoas a gente quer formar, mas aí no sentido que não se trata só da nossa vontade, se trata de um pensamento que é coletivo. O que é importante que essas pessoas e que essa sociedade tenha? Pensamento crítico é importante, lugar de fala é importante, como que a gente estimula isso dentro da sala de aula? E como a gente estimula isso usando o jogo, né? Bom, ele vai dizer que a sabedoria e a ciência, na época dos gregos, não eram um produto da escola, no sentido que hoje a gente usa a escola, ou seja, dentro desse processo constante de disciplinas divididas por áreas de conhecimento e com um volume de assuntos que a gente tem que dar conta. Ele vai dizer que a sabedoria e a ciência não eram produtos secundários de um sistema educacional voltado para preparar os cidadãos para funções úteis e proveitosas. A gente tem uma escola que prepara jovens para o mercado de trabalho.
Então, se essa for a função primeira da escola, eu gostaria que a gente se perguntasse: é nessa educação que a gente acredita? Essa educação que a gente deseja? A gente deseja formar jovens para o mercado de trabalho ou a gente deseja outra coisa? A estrutura escolar se mantém dessa forma. Como que a gente coloca nesse cenário as pessoas que são alunos? São pessoas, têm repertório, têm vida, têm história, têm desejos, têm sonhos. Como que elas vão caber dentro disso, né? Ele vai dizer que para os gregos os tesouros do espírito eram frutos do ócio e não desse lugar de exaustivamente correr atrás de um conteúdo. Bom, ele vai dizer que por trás da palavra escola, já que estamos aqui todos investigando a questão da etimologia, tem uma história curiosa. Ele vai dizer que originalmente escola significava ócio e que depois, na transformação de pensamentos da história do Ocidente, ele foi adquirindo um sentido exatamente oposto a isso, que é uma ideia de trabalho e preparação sistemática. E ele vai dizer isso, que à medida em que a civilização foi restringindo cada vez mais a liberdade que os jovens tinham de usar o seu tempo, a escola foi deixando esse lugar do ócio, no sentido de um espaço aberto para que o espírito florescesse, e foi caminhando para essa ideia funcional. Então, acho super importante eu dizer aqui que eu não estou defendendo um pensamento de uma sociedade que já nem é mais a nossa e que a gente, então, trabalhe de um modo purista apenas na ideia do ócio. Eu só estou propondo que a gente reflita sobre como uma ideia de educação que veio, a nossa sociedade está baseada na sociedade grega, então como é que aquilo chegou aqui? Essa reflexão que ele propõe e que eu ecoo aqui para a gente pensar. Bom, mas depois de uma série de pensamentos, de análises, ele vai falar um pouco sobre como algumas das esferas da nossa sociedade vão perder o significado lúdico, mas não vão perder a forma. Então ele vai dar um exemplo de um julgamento, né? Ele vai dizer, o juiz, ele continua numa performance, digamos, que estava ligada a uma representação. E aí perdeu-se o sentido criativo, lúdico, mas manteve-se a forma. Então quando a gente vê aqueles filmes, com juiz de peruca branca, com aqueles vestes, tem uma ritualização das etapas. Então quando ele entra, todo mundo se levanta, e aí todo mundo se senta, e tem um momento em que ele bate naquele martelinho, silêncio no tribunal, ordem no tribunal, enfim. Ele está dizendo que todos esses são índices de uma sociedade que já viveu de um modo lúdico integral, e que vai perdendo essa sua essência lúdica, vai perdendo a liberdade de criação e vai mantendo a forma. Então tem uma série de coisas que a gente mantém só na forma, mas que estão esvaziadas desse lugar. Bom, depois de analisar um monte de situações, ele chega a uma tentativa de juntar características do que é o jogo. Porque voltando ali, quando a gente pensa naquela palavra, o que o jogo é para você, que palavras vêm à sua cabeça? Ele vai tentar então trazer uma série de características que determinam essa ideia de jogo. E assim, nem ele mesmo tenta fazer isso como uma definição muito rígida, muito estanque, mas é uma ideia de que se é jogo, provavelmente tem algum desses significados. Então ele vai dizer que o jogo, em primeiro lugar, é uma atividade que é exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço. Ou seja, se a gente não limita tempo e se a gente não limita espaço, vai ser muito difícil a gente jogar. E é muito fácil imaginar isso em um monte de exemplos. A gente pode pensar no esporte, nas linhas do vôlei, por exemplo, nas linhas do campo de futebol. Saiu da lateral, saiu para escanteio,
parou o jogo, né? O famoso tudo acontece dentro das 4 linhas, é isso. Se a gente for pensar também que tem outros jogos que tem um limite que está ligado ao tempo, né? Depois de tanto tempo, acabou. Quem tiver mais pontos, quem chegou mais longe, é que vai ser vencedor. Mas tem essa delimitação. E aí, tem uma coisa que também está diretamente ligada a isso, que isso acontece segundo regras livremente consentidas. Então, para quem já jogou com criança, por exemplo, a coisa mais fácil de encontrar é a criança vai mudando a regra no meio, né? Porque ela percebe que está perdendo, então ela fala assim, não, vamos fazer diferente. Então é assim, ganha quem chegar primeiro. Aí ela vê que ela está perdendo, ela fala, agora ganha quem chegar por último. Então é muito importante que as regras sejam consentidas, consensuais e de forma aceita de forma livre, né? Isso também caracterizaria o jogo para ele. Outra característica muito importante, e aí para quem é professor de arte também consegue achar um canal direto, é que o jogo é dotado de um fim em si mesmo. E isso é uma coisa que eu queria chamar muito a atenção. É muito comum a gente encontrar essa ideia de que o jogo ele está em função de, principalmente o jogo educativo ou o jogo no contexto escolar. Ele está sempre em função de alguma coisa. Se ele não tem uma ideia de ser nele mesmo alguma coisa, provavelmente é um jogo que não vai funcionar, né? Então é o famoso Pedro Álvares K, né? Ele não é um jogo, ele não tem um fim divertido, ele não tem esse lugar de trazer desafios, de trazer reflexões ou de simplesmente ser uma atividade divertida, né? Então é importante, o jogo tem um fim em si mesmo. É muito importante que a gente possa exercitar e exercer atividades que tenham um fim em si mesmo, que não sirvam a outras coisas sempre, né? Esse pensamento funcional também da educação, às vezes, ele não permite que a gente amplie os nossos repertórios criativos. Bom, outra característica que a gente também já falou é que ele vem acompanhado de um sentimento de tensão e alegria. Então, é aquilo que a gente estava conversando ali a respeito da tensão. Só a tensão, se o jogo é difícil demais, a gente provavelmente não vai se divertir, não vai se entregar, vai cansar e vai sair, não vai querer estar ali. Então, é importante que a gente tenha esse equilíbrio. Eu quase consegui, mas não consegui, mas na próxima eu vou conseguir. Ou então aquela alegria que a gente tem de conseguir uma rodada muito difícil, ou de conseguir alguma coisa muito difícil no jogo. Então, esses dois elementos têm que estar muito presentes e muito equilibrados para um jogo funcionar também. Outra característica fundamental, e isso na educação, então, acho que funciona melhor ainda, é que o jogo é uma atividade ou uma ocupação voluntária, ou seja, joga quem quer. Parece que é uma tolice, mas é bastante importante. Então, como que você joga obrigado? Você está jogando mesmo? Não está. Talvez você seja obrigado, você esteja cumprindo uma tabela. Tem que jogar porque é de 4 e só tem 3 pessoas. Fulano, vem aqui. E o fulano vai lá. Ele provavelmente não está jogando, ele está só ajudando os outros a jogarem, né? Então, é bem importante. E como a gente também... pensando em termos de educação, também pode entender esse estudante como ocupando um lugar voluntário, quero aprender, né? Isso é um desafio bastante importante para todos nós. E aí, por último, a característica que ele traz também é uma consciência de que o jogo, é diferente da vida cotidiana. É uma experiência que não é acordar, tomar café, pegar o mesmo caminho. É um pouco como o que o John Dewey falava lá, a experiência da vida, a experiência temporal e a experiência singular. O jogo não é a vida, embora ele esteja dentro da vida. E aí, do ponto de vista também de práticas educativas, é muito interessante ver como é que os alunos e nós mesmos, né, como a gente habita 2 territórios ao mesmo tempo. A gente habita o território do jogo, mas a gente não deixou de ser quem a gente é, né?